Olá a todos, bem-vindos ao resumo dos mercados financeiros da Air Trading. Para falarmos da semana passada nos mercados financeiros, temos de destacar, acima de tudo, os dados do emprego nos Estados Unidos da América, que eram os mais esperados pelos investidores, já que servem de balizadores para a Fed decidir sobre os juros. Os non-farm payrolls, tal como são conhecidos, revelaram que o mercado de trabalho nos Estados Unidos da América gerou 142 mil empregos no mês de agosto, abaixo do esperado. Com a criação de emprego abaixo do esperado, os sinais de desaceleração da maior economia do mundo ficam mais evidentes. Assim sendo, os analistas estão a ficar cada vez mais divididos sobre se a primeira descida nas taxas de juros que a Reserva Federal Norte-Americana irá realizar este mês, se será de 0,25%, como acreditavam a maior parte dos investidores até há uma semana atrás, ou se a redução na taxa de juros será de 50 pontos base, ou seja, 0,5%. Com este dado, o dólar foi o grande destaque da semana, caindo novamente para perto de mínimos do ano, devido à maior probabilidade de que as taxas sejam reduzidas em 0,5% por parte da Fed, ao passo que com a queda do dólar, o ouro continua a cotar junto a máximos históricos. Quanto aos índices, tivemos uma semana de correções importantes, sobretudo porque acontecem numa altura em que as ações de Nvidia estão a quebrar uma importante região de suporte e isso pode significar, obviamente, uma quebra da tendência ascendente. Já o crudo acabou por atingir mínimos do ano abaixo dos $70, sinalizando mais quedas para as próximas semanas. Esta semana será uma semana importantíssima, pois na quarta-feira será publicado o dado da inflação nos Estados Unidos da América, o qual servirá para desfazer as dúvidas relativamente à amplitude do corte nas taxas de juros que a Fed irá realizar. E teremos na quinta-feira a decisão da taxa de juros por parte do Banco Central Europeu, a qual se espera que seja reduzida em 0,25%, apesar de Christine Lagarde, nas últimas intervenções que fez, ter dito que tudo iria depender dos dados macroeconómicos. Uma coisa é certa, será uma semana com muita volatilidade nos mercados financeiros. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até o fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do índice de referência na Europa, o Eurostoxx 50. Observando o gráfico em velas diárias do índice de referência na Europa, o Eurostoxx 50, é possível observarmos uma tendência ascendente que tem vindo a ser construída desde outubro de 2022 aos dias de hoje. Recentemente, no início de agosto, tivemos um início de mês mais conturbado, com correções fortes nos índices, que neste caso em particular fizeram com que este índice viesse tocar uma linha de tendência que une estes mínimos de outubro de 2022 a passar pelos mínimos de outubro de 2023. E essa linha é, digamos, a linha de tendência desta tendência ascendente. Portanto, é a linha de suporte, a linha de pressão compradora. Agora, a questão é que a partir do momento com essa linha e que o preço acabou por reagir, viemos na semana passada tocar uma outra linha, mas que neste caso, em vez de ser uma linha de suporte, é uma linha de resistência, ou seja, uma linha onde há uma maior probabilidade de haver mais pressão vendedora do que pressão compradora. E essa linha é traçada passando pelos máximos deste 15 de maio, a passar pelos máximos de junho e pelos máximos de julho deste ano. E essa linha, ao ter sido testada na semana passada, ainda para mais coincidia com uma região cujo valor é um chamado um valor psicológico, portanto um valor redondo que acaba por funcionar muitas vezes como zona de compra ou de venda. Estamos a falar, obviamente, dos 5.000 pontos. Era então uma região muito interessante de pressão vendedora, a qual selecionámos exatamente como a região para vender, para apostar na queda
portanto, do índice, estando o objetivo desta posição mais perto da linha de suporte da tendência ascendente que temos de médio e longo prazo. No entanto, a queda que já aconteceu na semana passada já nos permitiu encaixar uma parte significativa dos ganhos, dada a queda de 5%, e neste momento aguardar que possamos continuar então esta tendência descendente de curto prazo até à linha de tendência, até à região dos 4.600, que em termos acumulados daria-nos à volta de 7, 8%. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.